Começando mais uma edição do Podcast Mão, podcast número 59, ou episódio 9 da segunda temporada do Podcast Mão, falando muito sobre Corinthians, notícias de dentro de campo, de fora de campo, e temos uma surpresa para você, ouvinte do Podcast Mão, novamente a presença de Vitor Guedes, o Vitão. Seja bem-vindo de volta, e queria que você explicasse, primeiro é uma satisfação a sua participação novamente aqui conosco no Podcast Mão, Vitão, você que ficou fora algumas edições, a gente não explicou direito pro ouvinte, porque é uma questão pessoal sua, então queria aproveitar esse seu retorno para que você explicasse um pouquinho pro ouvinte do Podcast Mão, o que aconteceu, o que houve, tá tudo bem, tudo 100%, Vitão, tranquilo contigo? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes, Belo, Vessone, Tortorella, que daqui a pouco vai participar com a gente. A questão foi DM, né, enfim, departamento médico. A última participação minha, inclusive, eu fiz já no hospital, já estava hospitalizado, não comentei, mas eu precisei fazer uma cirurgia aí meio delicada de coluna. Eu tive um problema na coluna cervical, precisei colocar são duas hernias de disco, tive que fazer uma operação, botar 2 pinos, enfim, foi uma operação bastante longa, demorada, precisei ficar depois alguns dias na UTI. Já tinha perdido os movimentos do braço, da mão, mas enfim, já estou de alta médica em casa, né? Ainda estou de licença no trabalho, no jornal, ainda não estou indo na televisão, preciso ainda fazer fisioterapia, mas enfim, o susto maior já passou, já estou recuperando os movimentos da mão, a coluna, não estou podendo pegar meu Basílio no colo, mas já estou podendo brincar com ele aqui em casa sentado, e eu queria participar para dar uma satisfação para os ouvintes. Eu recebi muitas mensagens inbox, pro DM, coisa, e eu não tinha nem condição de digitar, ainda não tô digitando, né? Tô evitando digitar, mas eu também, para não ficar especulando, explicando muito, né? Muita gente percebeu, porque no jornal, no Agora, onde tem a coluna diária, a última coluna que saiu foi na quarta-feira, foi na quinta-feira, depois do Carnaval, que foi sobre o jogo São Paulo e César Valejo, que eu escrevi esse jogo lá pro jornal, já foi muito difícil acabar a coluna, minha mão tava doendo muito, já não tinha condição. E aí eu tive que procurar ajuda médica, enfim. Mas, graças a Deus, o Corinthians está melhor. Lá no hospital mesmo, na UTI, eu assisti Corinthians e São Bento. Na UTI? na TV da UTI, Que beleza. Eu só não assisti Corinthians e Ferroviária porque não tinha pay-per-view. E passou no quarto, enquanto a Ferroviária não tinha operado ainda. E passou lá Botafogo e não sei quem lá no Sport TV. Mas os outros jogos do Corinthians eu consegui assistir todos. Enfim, fora os melhores momentos, enfim, antes da cirurgia, foram uns dias esperando a autorização do convênio, fazendo exames preparatórios, que eu estava lúcido em condição, eu fiquei acompanhando o noticiário, até participei com vocês uma vez lá do hospital, sim. Até, né? Foi você ali, acabou não falando que estava no hospital, mas participou do hospital. E agora você está em casa e em processo final de recuperação. Mais uma semaninha mais ou menos vai voltar ativo em todas as suas atividades. Eu espero. Na semana que vem já está dando aula na faculdade, que eu dou aula em Guarulhos, na UNG. Um abraço para os meus alunos que escutam o programa. Espero já no final de semana, ou no máximo na semana que vem, lógico que se o médico liberar não vou fazer nenhuma rebeldia, mas já poder escrever a coluna no jornal, e essa semana, a próxima, no máximo, voltar a participar do programa no Sport TV, e aqui, como é mais falado, só uma explicação para o ouvinte, para não parecer que é frescura minha, como é uma operação feita pela garganta, é ruim falar muito tempo, incomoda. Por isso que eu pedi para gravar, para dar uma explicação para os ouvintes, mas eu não vou participar do programa inteiro. Eu queria deixar só uma mensagem de agradecimento mesmo, que eu recebi bastante mensagem de Twitter, de e-mail, de algumas pessoas que se identificaram como ouvintes do programa. E, enfim, eu queria agradecer e dizer que tá tudo bem. Que legal, Vitão. É uma honra tê-lo conosco novamente aqui. A gente ficou torcendo, rezando pela sua pronta recuperação. E antes do olá do Rodrigo Vessone, que também quer mandar uma mensagem para você, Vitão, só queria que você desmentisse, então, muitos ouvintes que estavam escrevendo pra gente perguntando se você tinha viajado pra Inglaterra para acelerar a melhora física do Alexandre Pato no Chelsea. Não tem nada a ver com isso, então. Não, mas amanhã, né? Hoje é terça-feira, não sei quando o ouvinte vai estar ouvindo.
estarei no sofá gritando quack no jogo do Chelsea contra o Norte, que passará. Vocês me respeitem, né? Eu mexi com a coluna, não com o cérebro, minha cabeça continua igual. Não operei fronha nenhuma, eu continuo o mesmo cidadão. Eu quero que aquele cidadão, enfim, não vou. Eu continuo a mesma pessoa, só que sem coluna, sem mão, mas pensando as mesmas coisas. Vessone, Rodrigo Vessone quer mandar também uma mensagem pro Vitão. Vessone, tudo bem? Tudo tranquilo contigo? Tudo bem, tudo tranquilo. Vitão fez falta nesse tempo todo aí, principalmente com suas opiniões sobre Edilson, Williams. Fiquei com muitas saudades, sem dúvida nenhuma. Mas é bom saber que ele tá bem melhor e que não foi uma situação tão fácil, mas que no final foi tudo bem. E aí ele conseguiu se recuperar bem e tá de volta aí. E já vai estar de volta ao convívio total. Eu fui no Seleção Sport TV hoje lá, no seu lugar, como se fosse o Edilson no lugar do Fagner. É demais, né? Aliás, Vitão, aproveitando que você está participando hoje, uma pergunta que eu queria ter lhe feito na última semana e não tive a oportunidade. Edilson ou Léo Príncipe? Quem é melhor? Olha, eu não gosto de dar razão pro Vessone, né? Porque ele é meio mascarado, assim, né? O Vessone. Ele é meio... Mas assim, uma vez a gente teve essa discussão aqui no podcast Mão. Não sei se foi com o Vessone ou se foi com uma pessoa equilibrada como o Vessone, que foi meu irmão, Marcos Caju. Foi um deles, e agora não tenho certeza. Que eu falei que o Léo Príncipe era muito melhor do que o Edilson. Só que a atuação do Léo Príncipe pelo Oeste, assim, o Corinthians nem aproveitou muito, tomou amarelo logo de cara, deixou muito a desejar na marcação. Eu acho o Edilson fraquíssimo, eu acho que um jogador, a base tem que fazer um jogo reserva melhor, mas eu confesso que minha empolgação com o Léo Príncipe foi diminuindo ao longo dos anos. E o Fagner, que não chega a ser o Zé Maria, é disparado melhor que os dois. Foi uma empolgação passageira com o Léo Príncipe, então. Foi. Não chegou a ser empolgação. Foi mais desempolgação com o Edilson, né? Aí você quer que outra pessoa substitua o lugar. Mas, enfim, eu acho que o Léo Príncipe não tá pronto pra jogar no Corinthians. Não sei se não é que tá pronto ou se não tem bola mesmo. Um dia vai ter bola. Pode ser que a cidade engana muito. Jogador que você não dá tanta coisa vira um bom jogador. Jogador que você acha que vai ser o Lulinha, o caso clássico do Corinthians, não dá nada. Mas enfim, eu acho que o Léo Príncipe vem de atuar assim, um jogo de primeira divisão contra o Corinthians, um campo que ele conhece tão bem, um jogo que normalmente o cara quer brilhar. Eu senti ele bastante afobado, sem personalidade, a bola queimando no pé. Não é só um dia mal técnico, eu senti que ele não estava preparado para jogar no Corinthians. Já tá com 21 anos de idade, se eu não me engano, né, Vessone? Não tem mais 18 anos, o Léo Príncipe já tá numa idade em que você tem que cobrar mesmo, não é mais um jovem jogador ou um menino que tá começando, né, Rodrigo? Eu acho, Belo, que agora na Copinha só pode até 18, e se ele jogou este ano, é porque ele tem 18 mesmo, se eu não tô louco é isso. Mas como o Vitão disse, demonstrou ali afobação, demonstrou um pouco de ansiedade, e eu acho que é por isso que o Iago, para mim, volta a ser um exemplo. Ele também era muito mais jovem do que é hoje, ele ainda é jovem, mas ele era mais. Foi emprestado para o Bragantino, amadureceu, sofreu lá sem estrutura, etc. Disputou uma boa Série B, demonstrou que era um ótimo profissional e que estava bem. O clube trouxe de volta, foi muito importante na campanha do hexacampeonato e agora virou titular. Então, as ponderações acho que do Vitão, principalmente o final dela, eu acho que são muito boas, do tipo, neste momento você percebe que o cara não está preparado, mas daqui a pouco, roda aí 6 meses, disputa um Paulista pelo Oeste, daqui a pouco disputa uma Série B por alguém, talvez o ano que vem possa voltar um pouco melhor. O Iago talvez é um exemplo mais bem feito dessas saídas que esses jovens dão e depois possam voltar mais tranquilos, mais preparados para poder jogar. 13 de agosto de 96, façam a conta, 19, né? 19 anos. É isso, 19 anos. Fará 20 anos em agosto desse ano o Léo Príncipe, que então não pode mais disputar a Taça São Paulo. Se vier, vai ser pro profissional, ou então que faça as malas. E os empresários dele são bons, são o trio de ouro, o Bruno Paiva, o Marcelo Robalinho e o Goldfarb. É um pessoal que arruma
time no exterior tranquilamente pro Léo Príncipe, caso o Corinthians não o queira. E a gente vai continuar esse papo com o Vessone e com o Tortorelli, explicando que o Teleco hoje não pôde participar, está resolvendo problemas particulares, mas Teleco continua parte integrante, importante e da nossa equipe, vai participar do próximo normalmente, apenas hoje que o Teleco pediu uma folga para resolver questões relacionadas ao name rights do Corinthians, que ele está acertando todos os contratos. Também. Eu acho também isso, que ele tem tudo do name rights, e aí como ele vai coçar para poder contar e falar, ele não tá participando por isso. Eu peço desculpa para os amigos que eu não ouvi esses dias, que eu não participei, não consegui ouvir o programa. Eu quero saber o seguinte, tá certo que não renovará com a Caixa quem vai ser ou não? Está certo? Tá certo que não renovará, Vessone. Houve a notícia quando foi? Ontem ou anteontem, né? De que a Caixa tinha tornado a procurar o Corinthians, mas o contrato acabou e não foi renovado. Isso tá certo. Eu vi até o jogo do Corinthians sem patrocínio agora. Só estava em dúvida se acabou as negociações, já tem alguma carta na manga, ou se estão loucos de não pegar 30 na mão por causa de 37 e ficar que deu São Paulo. Tão loucos, na minha opinião, tão loucos. Eu não sei o que o Vessone pensa, mas a minha informação é informação de segunda-feira à noite, que fique claro. Informação minha de segunda-feira à noite. Não há patrocínio na manga, quase fechado, quase assinado, nenhum. Há negociação, há interessados. É claro que as empresas se interessam em patrocinar o Corinthians, e o Corinthians quer muito que uma empresa pague os tais 40 milhões de reais, ainda mais que pague os name rights, mas não tem nada quase certo ou 99% certo, como o Corinthians muitas vezes quer que pareça, tanto que quarta-feira contra o Santa Fé, o Corinthians vai jogar com a camisa novamente em branco, Rodrigo Vessone. Eu vou para outra tese, não é possível que as pessoas que estão no comando do Corinthians simplesmente vão dizer não. Possível é. O Pato falaram que negaram 20 milhões, o Andrés falou em on pra todo mundo, porque tinha vender por mais. Ou eu tô louco? Mas assim, largar 30 milhões... mas largaram o Pato e não venderam. Não venderam o Pato porque ia vender por muito mais, pra China, que tava tudo certo, pra Inglaterra, e não aconteceu nada, né? Então, depois disso, eu acredito que foi coisa. Eu não creio que você vai abrir mão de 30 milhões do maior valor que a Caixa paga para um clube, que a Caixa ficou esperando até agora, com dinheiro guardado só para poder renovar com o Corinthians, disse não para um monte de clube, falou, não, a gente só tem o dinheiro agora do Corinthians, estamos esperando, e você vai abrir mão se você não tem nada. Eu não consigo conceber essa ideia, pra mim eu também acho estranha, mas é o que tá parecendo. Embora estranhe, é o que tá parecendo, embora seja estranho. Eu vejo como o mesmo caso do Guerreiro. Ele tinha uma proposta completamente absurda do Flamengo, e aí ele falou assim, ou vocês me dão isso ou eu não quero renovar. Não, mas eu tenho tanto. Não, pra mim não interessa. Por que não interessava nada que o Corinthians propunha? Porque ele já tinha do Flamengo. Então, ou o Corinthians chegava no que o Flamengo ofereceu, ou ele ia embora. E foi o que aconteceu. O Corinthians não chegou e ele foi embora. Então, pra mim, tá parecendo essa situação, na verdade, viu? Muito parecido com essa. Que fique claro, eu não tô falando que o Corinthians não vai acertar com um novo patrocinador, nem que não vai acertar com o name rights. O que eu tô falando é que hoje, quando a gente tá gravando esse podcast, o Corinthians não está perto de acertar nenhum patrocinador e não está perto de acertar nenhum name rights. O Corinthians pode ter uma carta na manga, pode ter algo no gatilho, mas quando o Corinthians não aceitou a renovação da Caixa, corre o risco de não acertar com mais ninguém. O Corinthians não deixou de acertar com a Caixa e no dia seguinte anunciou outro, que nem o Vessone tá falando. O Corinthians não aceitou a proposta da Caixa e até agora nada, entendeu, Vessone? Pode até acertar com alguma outra empresa, mas corre sempre o risco, é uma negociação em andamento. Corre o risco de ficar sem os 30 milhões, exatamente. 2 jogos sem um patrocínio. Eu entendo que corre o risco, eu só não consigo conceber a ideia de que você tem um passarinho na mão e tem 3 voando e você prefere os 3 voando. No mundo de hoje, o clube precisa de dinheiro, etc. Eu não consigo conceber essa ideia, só isso, não me vem isso na cabeça.
É uma ideia que realmente eu concordo com o Vessone. É difícil a gente até entender e compreender o que se passa na cabeça das pessoas envolvidas na negociação, mas é o que está aparecendo, e só o tempo vai dizer, né? O Corinthians pode... Eu sei que essa semana não vai anunciar nada, até sexta-feira agora não vai anunciar nada. De repente na semana que vem, dia 7, a tal reunião no Conselho, anuncia um grande negócio. Mas enfim, o Corinthians está correndo ou correu risco de perder os 30 milhões da Caixa e ficar sem nada. Pode apostar alto e ganhar os tais 40 milhões e vender os name rights. A gente vai bater palmas, dar parabéns para todo mundo que está envolvido na negociação, mas pode acontecer de ficar um tempão sem patrocínio master, sendo que tinha Caixa Econômica, né, Vitão? Bom, não faz o menor sentido. Agora o Corinthians já fez várias transações que não fazem o menor sentido. Então eu vou aguardar. Para te liberar então, Vitão, para que você continue o seu processo de recuperação e volte 100% já a partir do próximo programa, o time para quarta-feira deverá ser o mesmo da vitória contra o Oeste, com a exceção do Cássio no gol. Então teremos Fagner, Felipe, Iago, Wendel, Bruno Henrique, Rodriguinho, o novo herói da Fiel, Guilherme e Giovanni Augusto, Luca e André. Palpite para esse jogo difícil, fácil, acerta o time para manter a escalação? Eu manteria a escalação também. Eu acho que o Corinthians, com a vitória que conseguiu na Bacia das Almas e sem merecer lá contra o Cobressal, se fizer os 9 pontos em casa, está classificado. E desses 9 pontos em casa, o mais difícil vai ser o do Santa Fé. Acredito que vai vencer com maior facilidade o Cerro Porteño e o Cobressal na última rodada. Então esse jogo vale praticamente a vaga e talvez o primeiro lugar, já que o Santa Fé, mesmo jogando bem e massacrando o Cerro Porteño, ficou no 0-0 em casa. Eu acho que esse jogo é fundamental para o Corinthians garantir a classificação e talvez o primeiro lugar. É o jogo mais difícil em casa da primeira fase. Sem dúvida, como o Santa Fé perdeu ponto precioso com o Cerro Porteño em casa, ainda que o Corinthians apanhe depois em Bogotá na volta, ganhando em casa esse jogo, ficar elas por elas e conseguiria ali, nas minhas contas, acabar em primeiro lugar. O que não quer dizer nada, já que nos últimos 3, 4 Libertadores os campeões foram... O River Plate fez a pior campanha, o São Lourenço fez a pior campanha, enfim, eu discordo muito dessas coisas assim, até porque não sabe qual que vai ser o cruzamento, mas que é bom garantir essa vitória aí e botar 5 pontos no adversário mais difícil da chave de frente, já que o time não tá azeitado, não tem jogado bem apesar das vitórias. O meu palpite é 1-0 Corinthians. Não sei se vai ser os 46 como tem sido, talvez mais cedo, talvez aos 37 no segundo tempo, para dar uma maior tranquilidade à torcida. E quem dos contratados para você tá sendo o destaque, Vitão? Olha, quem tá me decepcionando é o Guilherme, que eu esperava mais, e quem eu tô gostando muito não, mas o melhor deles disparado é o Giovanni Augusto, né? Eu achei que foi o único que jogou bola no 1-0 contra o... Deu branco agora, o gol do Rodriguinho. Contra quem foi o gol do Rodriguinho? Contra o Oeste. Eu achei que ele foi o melhor em campo, embora não tenha sido uma atuação de encher os olhos. Eu acho que ele tem feito ali o papel. Ele não é o Jadson, mas tem conseguido alternar ali a ponta direita para meia direita, armando o time. Fez várias jogadas do Corinthians, foi ele que criou. Eu acho que a melhor contratação do Corinthians por hora tem sido o Giovanni Augusto, tem jogado bem e me decepcionou um pouco, embora eu manteria o Guilherme ainda, eu acho que tem potencial, mas o começo dele é um pouco desanimador. Ô Vitão, um abração pra você e bom final de recuperação. A gente continua aqui com esse podcast mão, com o Vessone, com o Tortorelli, e você volta, se Deus quiser, 100% a partir do próximo programa, tá bom, Vitor Guedes? Tranquilo, um abraço a todos, aos ouvintes, obrigado mais uma vez pelas mensagens e vai Corinthians, abraço. Pois é, a gente continua aqui com o Vessone, com o Tortorelli. Eu ainda não dei meu boa noite a Renato Tortorelli, que vai participar aqui no restante do programa, mas eu quero falar uma coisa importante para você que está ouvindo a gente, que a promoção da mega loja do Corinthians no Parque São Jorge continua. O ouvinte que aparecer na rua São Jorge, número 777, e falar que ouve o podcast Mão, ganha 20% de desconto em qualquer produto na hora, não precisa de nada, é só chegar lá,
na mega loja do Corinthians no Parque São Jorge, falar que é ouvinte do podcast Timão e leva 20% de desconto em qualquer produto. Se você comprar 3 camisas, 20% na primeira, na segunda e na terceira. Se você comprar 2 bonés, um chaveiro, um livro, uma churrasqueira, uma caneca, é 20% em cada produto. Então, pensa na tua economia, em vez de comprar em qualquer loja, vai lá na mega loja do Parque São Jorge, fala que ouve o podcast Timão e você ganha 20% de desconto em qualquer produto oficial do Corinthians lá da mega loja. Pode falar com o Nelsinho, que é muito gente boa, o Nelsinho Neves. Se você quiser qualquer informação, 2097-0000. O telefone é fácil, 2097-0000. Inclusive tem promoção para o ouvinte que participa do Twitter do Podcast Timão, Podcast Timão, o Twitter do Podcast Timão, tem o Facebook também, Podcast Timão, tem o Instagram, @Podcast Timão. Você pode participar com a gente das nossas redes sociais e nesta semana estamos com um prêmio muito legal. É só você colocar no Twitter hashtag Jogo da Velha Podcast Timão 58, que é o número do programa anterior, e você participava desta promoção do @podcastmão. Eu estou olhando aqui todos os ouvintes que participaram, porque a gente faz uma enquete fora do ar e a gente tem, claro, nossos critérios específicos para escolher o vencedor, né, Vessone? E é uma coisa muito bem estudada, muito bem elaborada pela equipe de bastidores do Podcast Timão, e por isso, enquanto eu vou pegando aqui o nome do vencedor do @Podcast Timão, Vessone, vai dando boa noite aí pro Renato Tortorelli, que participa com a gente a partir de agora, Vessola. Vamos dar nossas boas-vindas novamente pro Tortorelli, depois da participação do Vitão, a explicação da ausência dele, e a gente vai voltar a falar um pouco mais agora sobre esse Corinthians que joga contra o Santa Fé pela Libertadores, um jogo importante na quarta-feira, e tentar pegar o entrosamento o mais rápido possível, né, Tortorelli? Opa, boa noite. E aí, Vessone, grande Marco Belo. É isso aí, parece que, enfim, temos um time titular, né? Temos um time titular, o Tite vai dar uma sequência, que eu acho que era isso que estava faltando, e aos poucos ele vai moldando o time. É um time que não foi bem contra o Oeste, mas é um time que tem potencial, jogadores que eu acho que vão melhorar, caso do Guilherme e do André, né? E, enfim, pelo menos é uma luz no túnel. É um time titular que todo mundo estava esperando. E eu finalmente achei, viu, Vessone, Tortorelli. Eu tava dando uma enrolada enquanto eu procurava a ficha, porque a gente escolhe os vencedores e eu acabei perdendo a ficha aqui, mas achei a ficha com o nome, é uma vencedora, inclusive, que foi escolhida pelo... como é que se pode falar? Pela comissão julgadora do Podcast Timão, que inclui o Tortorelli, o Vessone, eu, Teleco, Vitão, e a vencedora é a Diná 26, Diná com H no final, _ 26. Parabéns, Diná, você foi a vencedora dessa corrente linda, maravilhosa da mega loja do Corinthians no Parque São Jorge. E a Diná, a gente vai entrar em contato com você vai ter 7 dias úteis para buscar essa corrente na mega loja do Parque São Jorge. Tortorelli, tive que entrar aqui porque achei a ficha, tava escondida aqui porque a gente tinha colocado várias fichas pra gente julgar na nossa comissão julgadora, e achando o nome da Diná aqui, você foi a vencedora da promoção do podcast 58. Agora no podcast 59, que é esse de hoje, o prêmio é uma caneca do Corinthians, uma caneca daquelas que você coloca no congelador, fica geladíssima para você tomar sua bebida, qualquer que seja a bebida, e com o símbolo do Corinthians, uma caneca oficial do Corinthians. É só você colocar hashtag Jogo da Velha 59 no Twitter. Você também está concorrendo, Tortorelli? Opa, é nóis! Canecona sensacional, os prêmios, né? Os prêmios do Podcast Timão sempre em primeira linha. E você falava, temos um time, né, Tortor? Temos um time titular que não foi muito bem contra o Oeste, né?
não foi bem contra o Oeste, mas é um time que tem potencial. Acho que a maioria dos jogadores é que todo mundo queria ver no time titular. Basta pegar ritmo de jogo, basta pegar entrosamento, né? Enfim, render. Vai pegar, na minha opinião, o time mais perigoso da chave, mas joga em casa. Eu acredito que é um bom time para fazer o jogo contra o Santa Fé. Você acha mesmo que é mais perigoso do que o Cerro Porteño, Tortorelli? Depois quero ouvir também a visão do Vessone, porque todo mundo fala das equipes colombianas, tem mais qualidade, mas o Cerro conseguiu empatar lá na Colômbia, né? Ele conseguiu empatar na Colômbia, mas assim, o Santa Fé mostrou superioridade. É aquele jogo da água mole em pedra dura que bateu e não furou, né? É aquele jogo que o Santa Fé mostrou muito mais potencial que o Cerro, então eu acredito que o Santa Fé vai dar muito mais trabalho. E aí, Vessone? Eu acredito que o Santa Fé vai dar mais trabalho também. É o atual campeão da Sul-Americana, é um time forte fisicamente, eles tocam a bola em demasia, adoram, não se preocupem em nada se for 0-0 o jogo, eles costumam tomar muito poucos gols, eu não tenho dúvida que vai ser um jogo duríssimo pro Corinthians, não vai ser nada fácil mesmo, e eu vejo, na verdade, um jogo praticamente muito fundamental até para a classificação do Corinthians. É só a segunda rodada, mas o Corinthians ganhar, ele faz 6-1 no próprio Santa Fé. Então você vai abrir 5 pontos, tendo depois 2 confrontos com o Cerro aí. Então você fica perto aí da classificação, porque você vai abrir 5 do Santa Fé, e é possível que você chegue no confronto com o próprio Santa Fé depois, que é o segundo jogo do retorno, com esses 5 pontos de diferença. Então, mesmo que você perca lá do Santa Fé, por exemplo, se você consegue manter esses 5 do time colombiano e você perca lá, que vai ser um jogo ainda mais difícil, você fica com 2 pontos na frente dele, podendo pegar o Cobresal na última rodada em casa. Então, bastaria o Corinthians aí fazer resultados parecidos com o Cerro Porteño, na qual o São José fizer também com o Cobresal. Então você faz parecido, mantém os 5, chega no 5, você conta até com uma derrota para poder chegar na última rodada precisando aí de um empate praticamente com o Cobresal em casa para passar de fase. Então vai atropelar o Cobresal na última rodada, não tem outro resultado não. Agora eu acho que o Corinthians tem uma grande vantagem, apesar do Cobresal ser a zebra desse grupo, acho que nem Cerro nem Santa Fé ganham do Cobresal lá, porque é muito difícil, não pelo time, o time é fraco, a meu ver, mas pela viagem, pela dificuldade. O Corinthians fez o gol aos 46 do segundo tempo. Eu acho muito difícil que Cerro Porteño e Santa Fé vençam, podem até empatar. Então, para mim, o Corinthians já sai em vantagem em relação a esses dois pelo resultado que teve lá contra o Cobresal. E o Corinthians, na verdade, contra o Santa Fé nesta quarta, não pode acontecer como fez com o São Paulo contra os bolivianos. Porque se você não puder ganhar do Santa Fé, você não pode perder. Porque se você perde, não é pelo fato de simplesmente de você não ganhar 3 pontos. É porque você está deixando o outro somar 3 também. Então, no caso, se você empata, por mais que não seja o ideal, você está só fazendo um, mas você só está com o seu rival direto também fazendo um só. Então o São Paulo se complicou muito no grupo dele, porque ao invés de ele pelo menos igualar ali com o The Strong, ele deixou fazer 3. E agora, para tirar lá na altitude da Bolívia, pode esquecer, não vai tirar. Então, no caso do Corinthians, é isso. É jogar com inteligência, sabendo que o resultado da vitória, óbvio, é o que interessa e é o mais importante. Mas se não perder, você também não é um resultado completamente ruim, porque você já está na frente do Santa Fé na classificação. Você mantém essa frente e aí segue o barco e vai continuar o seu coisa. Então a derrota em si seria muito complicada para o Corinthians. Antes do Vessone falar sobre ingressos para quarta-feira, queria saber do Tortorelli, um jogador que está sendo apontado como ainda não perfeitamente encaixado no esquema e talvez seja o ponto fora da curva nesse time, nesse princípio de Libertadores, Tortorelli, é o Guilherme.
Ele ainda não está 100% fisicamente, ele mesmo já admitiu que está deixando o campo com cãibras, foi mal contra o West mais uma vez, o próprio Tite admitiu também que ele não está jogando tudo que sabe. Agora o Guilherme está fazendo a função do Renato Augusto, o Giovanni Augusto está fazendo a função do Jadson. Essa função do Giovanni Augusto pode ser feita por outros jogadores, como o próprio Luciano, que está voltando, enfim, se acontecer alguma coisa com o Giovanni, ou se ele cansar, precisar ser substituído, há outros jogadores para a função. Na função do Guilherme não tem ninguém. Então, eu acho um problema que o Tite arrumou, que o Tite ganhou, pela saída até do Renato Augusto e a chegada do Guilherme, é que se o Guilherme não vingar e se o Guilherme não jogar, não tem quem faça essa função, Tortorelli. Justamente, eu acho que é arriscado, né? O Guilherme, nos últimos jogos, ele não se encaixou ainda no time. Contra o Oeste, ele estava mais perdido que a Glória Pires no Oscar, entendeu? Ele estava... a Glória Pires, não tem opinião a respeito. Não tem opinião a respeito. Perguntaram se o Leonardo DiCaprio foi justo o prêmio que ele ganhou na academia. Falou, pelo bíceps dele eu acho que não mereceu. Mas enfim, agora falando sério, falando do Guilherme, é preocupante, até porque quem poderia fazer uma função parecida? De repente um Marlone da vida, que está contundido. Eu acho que o Guilherme, ele já tem esse histórico de contusões, ele é um jogador que ele já não chega para atuar com continuidade. Ele não é um jogador que vai jogar quarta, domingo. E mesmo assim, mesmo atuando contra o Oeste ou outros jogos que ele jogou contra o São Bento, o que acontece? Ele está meio perdido ainda. Eu acho que ele é o único jogador que até não fisicamente só, mas taticamente não se encaixou. Você vê o Giovanni Augusto, parece que já está há muito tempo, os outros jogadores, ele não se encaixou. Eu não vejo o Guilherme integrado ainda em campo. E aí, Vessone, você acha que tem algum jogador no elenco atual que possa fazer bem essa função do Guilherme? Belo, talvez o Danilo, né? Talvez o Danilo ali voltando para sua posição. Se a gente voltar uns 5, 6 anos no tempo. Tem esse problema aí da parte física, que ele já não é mais o mesmo. Só que ele tem ali qualidade, tranquilidade, enfim, experiência para poder jogar e com os outros jogadores com mais velocidade, com mais fôlego, e ele faria a parte dele ali. Eu acho que ele não iria mal. Só que outro que poderia ser utilizado seria o Marlone, não por dentro, mas pelos lados, e aí jogando talvez o Giovanni Augusto para dentro, naquela linha de 4 que o Tite faz. Então, acho que tem opções sim. O próprio Luciano, numa dessa, pode jogar ali, ao invés de jogar mais enfiado, ou pelos lados, jogar um pouquinho mais para dentro. Talvez é uma tentativa. Mas acho que tem boas opções. Esse time que o Tite vai colocar agora, para mim, na quarta-feira, seria o time titular do Corinthians. Obviamente, com o Elias no lugar do Rodriguinho. E ali, talvez, até o próprio Marlon no lugar do Luca ali, enfim. É uma coisa que eu ainda aposto muito no Marlone, no lugar do Lucas, assim, que ia se adaptar e tal. Mas acho que de resto, esse é o time pra mim titular mesmo do Corinthians. Eu jogaria esse 1-11. Hoje não pode pôr o Elias, mas se ele tivesse o Elias e colocasse, mesmo que deixasse o Luca, esse pra mim é 1-11 do Corinthians nesse momento. Eu acho que se o Guilherme... Eu concordo com você, assim, esses 11 jogadores no auge, esses 11 jogadores jogando bem, são esses 11 jogadores com Elias no lugar do Rodriguinho, jogando bem todos. Lembrando que no ano passado o Jadson e o Renato Augusto, por exemplo, no começo da temporada não estavam jogando tão bem assim, no final acabaram se entrosando e jogando tudo aquilo que jogaram. O Guilherme jogando bem é titularíssimo dessa equipe. Agora, se fosse hoje, o Elias voltando, o Elias jogaria no lugar do Rodriguinho, pra mim, um pouquinho à frente do Bruno Henrique, e o Rodriguinho faria a função do Guilherme. Seria Bruno Henrique, Elias, Rodriguinho, e daí o trio Giovanni Augusto, Luca, o Marlone, enfim, com o André na frente, Vessone. É isso. Penso bem parecido. Acho que tem opções sim, a gente já falou muitas vezes sobre isso. O Corinthians fez boas contratações, não são contratações maravilhosas, mas realmente foram boas contratações para todas as posições. A reposição foi muito boa nas condições que tinha, no dinheiro que tinha, enfim.
Agora é deixar dar tempo ao tempo e esses jogadores irem se entrosando, conhecendo o clube. Não tem muito milagre, tem que esperar agora. O time não vai jogar bem agora no primeiro momento. A tendência vai sofrer na Libertadores, no mata-mata, também não tenho dúvida disso. A tendência aí é que se acerte um pouco mais ali pro brasileiro. Aí sim acho que vai ter um time bem mais entrosado e melhor em campo. Quero mandar um abraço pro pessoal do SCCP+, pessoal do Yutimão, galera do Twitter sempre seguindo a gente, retweetando os tweets do Podcast Mão. Um abração pro pessoal do Yutimão, @Yutimão, pro @LuizButti também. O pessoal que acompanha a gente, que segue a gente, blog do Macedo também, sempre retuita o que a gente coloca aqui, as promoções do Podcast Mão, as notícias que a gente coloca no Twitter. Um abração para todo mundo. E para finalizar, Tortorelli e Vessone, ingressos para quarta-feira, o estádio vai estar lotado, Vessa? Não sei se completamente lotado, mas aí tá muito cheio. Já estão esgotados os ingressos do setor norte, sul, leste inferior, leste superior e até o oeste superior. Agora restam ingressos aí apenas de um setor, que é o Oeste VIP ali embaixo, de R$180 e uma entrada 90. Então, dos 7 setores do estádio, 6 já estão esgotados. A venda aí hoje ficou em quase 39, pelo que eu conversei lá com o pessoal, cerca de 39 mil mais ou menos. Então a tendência é que passe um pouco dos 40 mil, o que será novamente um grande público na arena para esse primeiro jogo do Corinthians na Libertadores. 40 mil, um público muito legal, e eu tava esquecendo já de uma matéria que saiu no Lance na segunda-feira e que o Vessone tá aqui. Eu queria aproveitar ele, porque o Vessone, pra quem não sabe, poucos não sabem, mas pra quem não sabe, o Vessone é o editor do Lance e é o manda-chuva, ele que manda prender, manda soltar. Se você tem alguma reclamação sobre o Lance, pode mandar no e-mail dele, inclusive. Qualquer coisa que você tenha a falar sobre o jornal, que ele é o cara por trás do Lance se chama Rodrigo Vessone. Que história é essa de copos especiais para os jogos da Libertadores, Vessone, do Corinthians? Serão 3 copos que vão ser colocados à disposição do torcedor. Acho que pegando um pouco de gancho aí em relação a Copa do Mundo, né? Que era muita febre das pessoas indo atrás do copo para guardar e relembrar que ele foi naquele jogo específico. Então o Corinthians vai fazer algo parecido na Copa Libertadores. Serão 3 tipos de copo nos 3 primeiros jogos da primeira fase, e passando de fase eles vão inventar novos copos com outras cores. Enfim, acho que é uma ideia legal. O torcedor que principalmente de fora, que não vai muito na arena, por exemplo, se ele teve a oportunidade de ir num jogo desse, ele vai comprar o copo, porque durante muito tempo ele vai lembrar ali na hora de tomar sua cerveja, seu refrigerante, de que ele esteve naquela partida. Então acho que é uma ideia legal, é uma cópia do que acontece na Copa do Mundo, mas eu achei muito interessante a ideia. Achei também bem legal, né, Tortorelli, essa história de copos personalizados, colocando jogo 1, jogo 2, jogo 3, enfim, da Libertadores da América. É mais uma forma de arrecadação do clube e uma maneira de você fidelizar o torcedor, né, Renato? Maneira inteligente, né? É legal, é um brinde, é uma coisa que você guarda e é uma coisa legal, uma ideia bacana. São essas ideias que diferenciam. Acredito que é muito legal você, ao invés de guardar o ingresso, apenas você ter um copo, você tem alguma coisa que você fala, olha, eu estive nesse jogo, participei da campanha da Libertadores. Muito legal a ideia da diretoria do Corinthians. Agora, Vessone, eu não sei se você tem essa informação, é da Brahma ou não tem nada a ver com a Brahma? Porque na Copa do Mundo era da Brahma, né? Essa história dos copos. E da Coca-Cola também, né? Na Copa. Da Coca e Budweiser, se eu não me engano. Não me lembro direito. Mas do Corinthians, você sabe se tem algum... Não sei te falar se tem algum acordo comercial nesse sentido. Isso eu não sei. Mas enfim, a gente vai averiguar, e na quarta-feira com certeza todo mundo que estiver na arena vai ver. Custa R$10, né, segundo a matéria do Lance. Acho que vale a pena,
objeto que você guarda e que depois você vai ficar para sempre. Ainda mais, imagina se ganha Libertadores da América, você com essa lembrança de que você estava no estádio e acompanhou ao vivo. Para finalizar, Tortorelli, seu palpite para o jogo Corinthians Independiente Santa Fé. Olha, Belo, eu acho que para esse jogo vai acontecer algo diferente. Eu vou ser ousado e vai acontecer algo diferente. Eu acho que o Corinthians ganha de 1-0 com gol aos 44 do segundo tempo. Algo que a gente não está acostumado. Vai ser aquele gol. E esse copo será usado para brindar a vitória diante do Santa Fé. Já espero um jogo difícil, mas eu acredito em 1-0. Aquele jogo suado, como está sendo os jogos desse início de temporada. Palpite mas 1-0 conservador. Conservador o palpite, porque foi dentro do tempo regulamentar ainda o seu palpite. Só vale fazer gol depois dos 40 do segundo tempo. Mas foi um palpite conservador, porque normalmente é nos acréscimos. E o Tortorelli falou aos 44 do segundo tempo. Ainda tá dentro do tempo. Eu tô achando que vai ser um jogo um pouco mais tranquilo. 44 pra ter uns 2 minutos aí pra respirar. E pra você, Vessone, tem palpite pro jogo? 1-0, gol no final também. Não sei se muito no final, mas gol depois dos 30 do segundo tempo. Se eu tivesse um dinheiro, eu apostaria junto com vocês. 1-0, gol no final, porque é o resultado que tá acontecendo, é o palpite mais certo, né? Pra gente não arriscar à toa aqui. Mas, de repente, faz um gol rapidinho, tudo fica mais fácil, mete uns 3-0 no Santa Fé, pra torcida comemorar. A torcida, como disse o Vessone, vai praticamente lotar a Arena de Itaquera. E este podcast mão número 59 fica por aqui. A gente volta no final da semana com o podcast 60, já para falar do resultado desse jogo e projetar o clássico contra o Santos no final de semana pelo Campeonato Paulista. Um abraço, Tortorelli, obrigado mais uma vez pela sua participação, contribuindo bastante com a gente, Tortor. Um abraço para você, Belo, um abraço pro Vessone, Vitão, todo mundo que participou, e eu quero agradecer o carinho dos ouvintes do podcast, no Twitter, a galera mandando, um maior carinho, e é muito legal estar participando com vocês, viu? Contem comigo, muito obrigado mais uma vez. Legal é você participar com a gente. Valeu, Tortor, valeu, Vessone, um abraço, até a próxima. Muito obrigado, um abraço por Tortorelli aí, sempre na escuta da Bradesco. Um abraço a todo mundo aí, até quinta-feira. Até a próxima, tchau, pessoal.